Graça e paz a todos. Deus seja louvado na vida de cada um. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de estar podendo ministrar a palavra do Senhor. Nesta noite, eu gostaria de falar no Salmo de número 116, do verso 1 até o verso de número 9. Abra comigo a Bíblia. Salmo de número 116, nos versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele me ouve. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém? Que Deus possa nesta noite falar com você, assim como Ele falou comigo neste salmo, o salmo de número 116. Esse salmo, diz os estudiosos que ele foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias reinou em Jerusalém por 29 anos. Começou o seu reinado com 25 anos e morreu aos 54 anos de idade. O livro do Salmos, temos 150 salmos escritos. E os salmos foram escritos em momentos adversos, momentos de angústia, de aflição, em momentos de perseguição, de tristeza, de opressão, de guerras, mas também de paz, de alegria, de gratidão. E momento também quando o salmista havia errado, era o momento de pedir perdão. Então, os salmos, eles têm vários momentos da vida do salmista, que os salmos foram escritos. Entendemos que neste salmo de número 116, que nós acabamos de ler, o salmista, ele está aqui reconhecendo o grande amor que ele tem por Deus e o grande amor que Deus tem por ele. Ele vai nos explicar para nós o porquê deste amor que ele tem por Deus. Lá no livro de João, no Evangelho de João, o apóstolo João, escrevendo o Evangelho, ele procura uma maneira de expressar qual era o tamanho e a dimensão do amor de Deus para com o homem. E a forma que ele mostrou para nós está em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior declaração de amor de Deus para com o homem. O salmista reconhece aqui neste salmo que Deus o ama, mas que também ele ama a Deus. E ele vai dizer por que esse amor que ele tem no coração por Deus é tão grande. Aqui no verso de número 1, ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Então o salmista está dizendo o porquê ele ama o Senhor. Porque o Senhor ouve a minha voz. Ele aqui está dizendo, não de uma forma que Deus ouve a voz de todo mundo. Ele está dizendo no singular, que Deus ouve a minha voz. Ali no Isaías 59, diz que, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus nos ouve, mas aqui o salmista está dizendo que Deus ouve ele
Porque ele ama o Senhor, porque ele ouve a minha voz. A experiência aqui é do salmista. Ele está falando dele, que Deus ouve a voz dele. O ser humano, ele tem várias formas no corpo do ser humano de se identificar a pessoa, num exame, num DNA. E duas formas que eu quero dizer aqui, uma é o cabelo. Pode ser um cabelo igual ao do outro, caracolado, liso, de todo jeito. Mas, fazendo um exame de DNA, você vai ver que cada pessoa tem o seu cabelo, os seus elementos. E outra forma é a voz. Tem pessoas que conseguem até copiar a voz do outro. Às vezes você ouve uma voz falando, você fala, nossa, parece a voz do fulano. Mas parece, mas não é igual. Nem aqueles imitadores conseguem chegar na imitação perfeita de uma pessoa. A voz também é algo que cada um tem a sua voz. E Deus, isso aqui é muito interessante, do salmista falando que Deus ouve a minha voz, porque Deus identifica a minha voz. Deus identifica a tua voz. Deus conhece a voz de cada um. Deus sabe da voz de cada um. E isso é muito, muito alegre para mim de saber que Deus, ele conhece a minha voz. Assim como o salmista falou, Deus conhece a minha voz. Por isso, quando nós estamos no culto, e o pregador usado por Deus fala, ore ao Senhor, louve ao Senhor, fala para o Senhor aquilo que você está precisando. Por quê? Porque Deus ouve a sua voz, meu irmão. Deus, ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe aqui do Marcelo, ele sabe de você, ele sabe do pastor Igor, ele sabe de todos. Ele conhece a voz de cada um. E o salmista continua aqui no verso 1, que ele conhece a minha voz e as minhas súplicas. Você tem que falar para o Senhor aquilo que você precisa. Você precisa abrir a sua boca e dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu amo o Senhor, porque o Senhor, ele conhece a cada um de nós. Já pensou se Deus ouvisse a voz só porque a voz é bonita? Então aquele que teria a voz feia, o Senhor não ouviria. Por quê? Porque Deus, ele ouve a nossa voz pela misericórdia. Está aqui no verso de número 5. Porque Deus é compassivo e justo. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Deus ouve nossa voz, não é porque nossa voz é bonita, não é porque nossa voz tem um timbre legal, é aguda, é grave, ela é soprano, é tenor, não. Deus ouve a nossa voz por causa da misericórdia. É pela misericórdia. A misericórdia, ela iguala qualquer ser humano. A misericórdia, ela iguala o rico com o pobre, o branco com o negro, o sábio como o simples. A misericórdia, ela iguala todos. E Deus ouve a voz de cada um por causa da misericórdia. É pela misericórdia que o Senhor ouve a cada um de nós. E ali no verso também de número 2, diz assim, ó, porque ele também inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor, ele ouve a minha voz, ouve as minhas súplicas, e agora o Senhor, ele inclina para mim os seus ouvidos. Olha que interessante, irmãos. O Senhor, ele ouve a minha voz, ele ouve a minha súplica, aquilo que eu estou precisando. E você consegue fazer com que o Senhor mexa no trono dele. Ele inclina para ouvir aquilo que você está falando. Quando você está ouvindo algo interessante, algo que está mexendo com você, muitas das vezes nós colocamos até a mão no ouvido, porque queremos ouvir melhor. Você imagina o Senhor fazendo isso para ouvir a sua voz, você falando com Deus, você falando as suas súplicas. Esse é o nosso Senhor. O nosso Senhor inclina para ouvir a nossa voz. O nosso Deus não é como o Deus dos budistas,
aquele Buda que fica ali sentado, não tem força para mexer. No salmo anterior diz que o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, né? Por quê? É um Deus morto, mas o nosso Deus é vivo. Jó disse isso: o meu Redentor vive. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus se inclina para ouvir quando nós louvamos. Quando nós falamos, Deus conhece a voz de cada um. Por isso, meu irmão, aí onde você está mesmo, aí no seu quarto, onde você está, na sala, fala com Deus. Declara para Deus o amor que você sente por Ele, assim como o salmista declara: amo o Senhor. Fala com Deus, Deus quer ouvir a tua voz. Tem pessoas que Deus já está com saudade de ouvir a voz dEle, que faz tanto tempo que Ele não conversa com Deus, faz tanto tempo que Ele não declara, que Ele não fala nem a necessidade que Ele está precisando. Ele quietou, e Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de colocar a mão no ouvido e falar: eu quero ouvir o meu servo vai falar. Porque o nosso Deus peleja por você, Deus está contigo. Aguenta, meu irmão, aguenta que eu estou me abaixando para ouvir a tua voz. Você não está sozinho nessa, Deus está contigo. Você não pode achar que essa luta é somente sua. Nós temos um Deus vivo, um Deus que conhece cada um de nós individualmente. Você é uma pessoa única neste mundo. Esta voz que é a sua voz é uma voz única. Você é único e Deus conhece você. Deus te conhece. Já que Deus ouviu minha voz, o meu clamor, e se inclinou para mim, o salmista diz: eu vou fazer então um pacto, com o Senhor. E ele diz assim: invocá-lo-ei. Invocá-lo-ei quando eu conseguir a minha casa? Não. Invocá-lo-ei quando abrir uma porta de trabalho para mim? Não. Invocá-lo-ei quando meu casamento for restaurado? Não, aí não. Invocá-lo-ei quando a chave do meu carro chegar da concessionária? Não. O salmista diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Precisamos invocar o Senhor enquanto nós vivermos. Não só quando nós estamos recebendo ou precisando de uma bênção, aí você invoca o Senhor. Não, mas precisamos invocar o Senhor enquanto eu viver, porque o nosso Deus, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas e Ele inclina para nós os seus ouvidos. Este é o Deus que nós servimos. O segredo então está em viver. Invocar o Senhor enquanto eu viver. Mas quando o salmista diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver, os demônios escutaram ele dizendo, porque aqui no verso 3, laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Começou então uma prova aqui para o salmista, para o rei Ezequias, no caso aqui, que é o dono desse salmo. Começou então ali, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Começou então um problema aqui na vida dele. Começou uma tribulação, é como se fosse uma cana passando por dentro de um engenho, a pessoa se sentindo esmagada, se sentindo amacetada e destruída. Por quê? Porque ele invoca o Senhor, porque ele dedica a vida dele ao Senhor. E você acha que o inimigo vai ficar batendo palma para você, porque você invoca o Senhor enquanto você viver? Você acha que o nosso inimigo, ele vai dar os parabéns para você? Não. Ele vai vir mesmo com
com morte mesmo, com laços de mortes. Ele vai tentar te cercar com laços de morte. Ele vai trazer angústias infernal mesmo, do inferno mesmo. Ele vai trazer tribulação, tristeza, para fazer com que você desista de invocar o Senhor, desista de falar com Deus, porque Ele sabe que Deus te ouve. Ele vai fazer de tudo para você não falar com Deus, de você não invocar o Senhor. Mas o salmista continua no verso 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Aí, o salmista pediu para o Senhor, livra-me a alma, e Deus trouxe a paz que ele precisava, tirando aquela angústia, aquele sofrimento, porque o nosso Deus, no verso 5, diz que Ele é misericordioso, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos, lá em Jeremias. Nós vivemos por misericórdia. Ninguém aqui tem alguma vantagem de achar que é alguma coisa perante o Senhor, se não for a misericórdia de Deus. E no verso 6, ó Senhor, vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O Senhor vela pelos simples. O Senhor, Ele não gosta de pessoas que se acham alguma coisa, pessoas que soberbas, pessoas que só porque tem uma posição ou algo parecido, acha que é o melhor, acha que é um Deus aqui na terra. Não, o Senhor, Ele vela pelos simples. Precisamos ser pessoas simples, humildes, assim que o Senhor gosta. E achava-me prostrado, orando, buscando o Senhor, e Ele me salvou. Oh, maravilha! No 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. O Senhor, Ele... Então vou cumprir o que falei, invoquei o nome do Senhor, e o Senhor, Ele livrou da morte, tirando da angústia, do sofrimento. Aqui no verso 8 e o 9, antes do tempo certo, eu não vou, eu sirvo a Deus, estou no propósito, estou obedecendo, estou dentro do que Ele quer na minha vida. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. O Senhor nos livra da morte, da queda, da morte, de tudo, porque o nosso Deus, Ele é vivo. Irmãos, nessa quarentena que nós estamos passando, eu não sei por onde você andou, eu não sei o que você fez durante esse tempo. Muitos até deram uma desanimada, mas não era tempo de desanimar, era tempo de invocar o Senhor, era tempo de buscar mais o Senhor, era tempo de nós chegar mais ao Senhor, era tempo de nós declarar ao Senhor que nós o amamos. Porque no verso 1 ele fala, amo o Senhor. E quem ama, ele faz 3 coisas. Ele declara que ama. Quem declara que ama, tem tempo para a pessoa amada e procura agradar a pessoa amada. Quem ama faz isso. Ele declara que ama, ele diz, Senhor, eu te amo. Ele tem tempo para buscar, para orar, para ler Bíblia, para jejuar. Essa é a pessoa que ama. E ele procura agradar a pessoa amada. Ele procura estar agradando, fazendo coisas que agradam ao Senhor. O Salmo de número 116, o salmista, então, ele quer nos dizer que o Senhor, Ele é vivo. E o Senhor, Ele ouve a nossa voz, ouve as nossas súplicas, inclina para nós. Ele, tudo isso por misericórdia. E nós temos que invocar o Senhor, e nós temos que prostrar diante do Senhor,
e o Senhor vai nos livrar da morte, o Senhor vai nos livrar dos problemas, das angústias, das tristezas. Nessa quarentena, foi uma experiência que todos tiveram, que ficamos um tempo fora do templo, da casa do Senhor, e cada um teve a sua particularidade com Deus. Cada um fez aquilo que se achava, porque não tendo o templo, a convivência com os irmãos, muitos até esfriaram. Mas é tempo de pedirmos perdão, é tempo de nós voltarmos, é tempo de invocar o Senhor e voltar ao primeiro amor. Um louvor fala muito comigo até hoje, e eu gostaria de louvar com os irmãos. Este louvor tem testemunho dele, que ele, através desse louvor, muitos milagres já aconteceram, e muitas pessoas já alcançaram até a salvação de encontrar Jesus através desse louvor. Um louvor, uma letra que mexe com o coração, e eu gostaria de louvar com os irmãos nesta noite. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei aquilo que você está sofrendo, mas fala para o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz, o Senhor quer inclinar o ouvido para ouvir a sua voz, o Senhor tem saudade de ouvir você falar. Quanto tempo faz que você não busca o Senhor de verdade? Essa quarentena não era para você parar de buscar o Senhor, e sim para você aumentar muito mais a intimidade com Ele. Era isso que nós teríamos que ter feito, mas infelizmente muitos estão até desanimados. Mas o Senhor vai trazer força no nome de Jesus. Louve ao Senhor. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh,
É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Amém? Que Deus possa ter falado com você, no nome de Jesus. Amém.